lá, gente, vamos falar do Palmeiras? Falar do Palmeiras porque brilhou na rodada. O palmeirense pedia o futebol do Palmeiras, né? Falava, ok, os resultados estão indo, mas cadê o futebol? Pois o futebol chegou chegando, hein? E um futebol coletivo, porque mesmo sem os titulares, só com o Everton de titular, goleou o Fortaleza por 4-1. E Andréas Pereira brilhando muito, fazendo 2 golaços PVC. O Palmeiras jogou de amarelo pelo segundo jogo, né? Contra o Sport jogou de amarelo e contra o Fortaleza também de amarelo. Uniforme em referência aos 60 anos do jogo contra o Uruguai, que o Brasil foi representado pelo Palmeiras. E naquela ocasião o time do Palmeiras jogou de amarelo. Para mim foi pênalti. E para o zagueiro que cometeu o pênalti também foi pênalti. Que ele falou que foi pênalti. Ele falou que cometeu o pênalti. Pediu desculpas à torcida do Fortaleza porque ele cometeu o pênalti. Foi importante esse momento pelo seguinte... A torcida, eu tenho relatado que a torcida uniformizada não está cantando o nome de nenhum jogador. Quando saiu o pênalti, o estádio inteiro cantou olê, olê, olá, Veiga, Veiga. E quando converteu o pênalti, parte da mancha não pareceu uma manifestação coletiva, mas individual. Dentro do coletivo da mancha, as pessoas estavam fazendo assim e gritando olê, olê, olá, Veiga, Veiga. Ou seja, ninguém resistiu ao ídolo. Minha filha achou que o Everton falhou. Eu falei, cara, mas ele fez 2 milagres. Ah, mas ele rebateu para frente. O cara chuta de frente para ele, tem um erro da defesa, que 2 vezes permitiu o chute cara a cara, queima-roupa com ele. Ele fez o que dava para fazer, na minha opinião. Ó, 2 vezes o chute vem na cara dele. Bom, aí o Palmeiras, no segundo tempo, ainda com reservas, fez o 2-1. E depois, quando entraram os titulares, aí ficou fácil. O Fortaleza está num momento terrível, é muito difícil escapar do rebaixamento. Pena para um clube que cresceu tanto nos últimos tempos, que disputou a Libertadores nesse ano. Mas parece muito difícil, não é irremediável, parece difícil a situação do Fortaleza. E o Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima diante desse cenário. No ano passado... O Abel escalou reservas contra o Vitória, que estava no rebaixamento, e perdeu em casa. Dessa vez, escalou reservas, apostou e ganhou 4-1. E aí não tem questionamento sobre as escolhas do Abel, né? Porque deu certo e muito certo. Uma pena pelo lado do Fortaleza, né? Um time tão estruturado que vem fazendo grandes campanhas aí nas últimas temporadas, mas vive um ano muito difícil, nem mudança de treinador contribuiu para o Fortaleza. Mas, Mussetti, queria te ouvir sobre esse Palmeiras, né? Foi um time muito sólido, mesmo com tantas reservas. Alguns titulares entraram, de fato, ao longo da partida, como o Evangelista, o Andréas Pereira, o Flaco entrou também, Vitor Roque. Mas fato é que a vitória já estava sendo construída sem esses jogadores. E aí a gente vê o Sousa marcando seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. O Veiga também, né? Numa fase que não é das melhores, mas conseguindo converter e ganhando esse carinho da torcida. Então, é um time que vai se encontrar depois de turbulências e de um processo de reformulação que foi grande, foi bastante grande, mas agora parece que tudo se encaixa. Perfeito, Lu. O Bruno Braz falou sobre um certo desentrosamento do Flamengo e não foi o que a gente viu no Palmeiras, né? Claro que esses reservas muitas vezes treinam juntos no dia a dia e é diferente de um jogo, mas o Palmeiras fez um jogo muito sólido para uma equipe tão mexida. Eu acho que se não fossem os titulares que entraram e que, claro, que facilitaram o resultado e construíram essa goleada, o Palmeiras venceria o Fortaleza, porque fazia por onde. É incrível, né, o trabalho do Abel Ferreira, como ele estava sendo questionado, foi a primeira grande choque, grande crise com o próprio torcedor, e ele toma medidas impopulares, dá uma fechada, recupera a confiança, ganha do jeito que dá, e agora ele tem totais condições de soltar esse time para ser um time mais vistoso, que construa resultados como foi esse contra o Fortaleza. Em compensação, o Fortaleza optou por mudar um trabalho longevo do Vojvoda, e aqui eu nem estou julgando a decisão do Marcelo Paes, porque ali parecia talvez um fim de ciclo. O Vojvoda nos bastidores admite que talvez não tivesse com o mesmo ânimo, não tivesse conseguindo tirar o melhor dos jogadores, mas foram mudanças que não surtiram efeito. Primeiro o Paiva, o Palermo está começando o trabalho, até se vê algumas coisas boas, principalmente em termos ofensivos. O Fortaleza deu trabalho para o Palmeiras, mas defensivamente dá muito espaço, né? O gol do Souza é uma bola longa que está escancarada a defesa do Fortaleza. Para uma equipe que briga contra o rebaixamento, tem que ser erro zero para empatar contra o Palmeiras. Imagina ter erros assim.
Então, no final, entram os titulares e o Andréas mostra toda a sua habilidade, o repertório dele, né? Primeiro uma chapada cruzada, depois esse peito de pé, mas folha seca. Ele tem esse repertório de decidir jogos, né? Ele tem essa capacidade com uma finalização de fora da área, com uma bola parada muito forte. Então, é um Palmeiras muito sólido, que até pouco tempo atrás tinha gente falando para o Abel sair. E agora a gente vê o Palmeiras fazendo esse tipo de jogo até com o time reserva. Semelhança com tamanhos e investimentos diferentes. Desde o começo do ano, nós estamos dizendo que o Palmeiras está num processo de reconstrução, de mudança de time, de troca de guarda, né? E está dando trabalho. E chegou um momento da temporada em que você está olhando, principalmente depois da entrada do Andréas, e da recuperação física do Vitor Roque, porque foi um trabalho, isso é importante dizer que é informação. O entendimento da comissão técnica do Palmeiras é de que o Vitor Roque chegou fisicamente abaixo dos demais e que foi feito um trabalho físico para ele chegar num nível mais adequado. E quando ele chega nesse momento, ele explodiu. Tá, o Flaco Lopes é uma outra coisa. O Flaco Lopes estava lá, ele ganhou confiança, é um outro cenário. Pode ser mais de psicológico do que físico. E a mudança de posicionamento em campo também, né, do Flaco. Do Flaco, sim. O Flaco veio jogar de ponta de lança. Sim. O Flaco joga por trás do Vitor Roque. Quando a bola é longa, o Flaco vem receber a primeira bola para sobrar a segunda para o Vitor Roque, né? Para ganhar pelo alto, porque ele é mais alto. E o Andréas entrando parece ter completado uma reformulação de elenco que dá um vigor para o time, neste momento. Não quer dizer que o time não vai mais oscilar. Pode perder para o River Plate, quarta-feira. Ou pode ganhar e seguir adiante para ganhar tudo. Enfim. O Fortaleza passa pelo mesmo processo. E aí, a questão que existe é por que foi necessário trocar o Vojvoda, que o Musetti tocou. Né? O Musetti está trazendo uma informação importante. O Vojvoda também entende que ele não estava conseguindo tirar mais coisas do Fortaleza. Mas o problema do Fortaleza é semelhante ao que o Palmeiras tem passado. Ele mudou o elenco, ele trocou a guarda. O time que era Tinga, Brites, Kusevich, Bruno Pacheco, Iago Pikachu, Rosseto, Emmanuel Martins, não é mais. Não é mais o mesmo time. É um outro time. E na transformação, com duas mudanças de técnico, isso se perde muito. Sim, sem dúvida, né? E fica mais difícil ainda, né? Porque o Palmeiras fez essa troca de guarda com o mesmo treinador. Alguém que já estava lá há muitos anos, conhecendo o clube, a estrutura, a metodologia. Quando você faz essa troca de guarda com outros técnicos, fica ainda mais complicado, né? Mas vamos ver se vai dar tempo disso, se recuperar a tempo de salvar o Campeonato Brasileiro. Tá complicado. Agora, olhando pelo ponto de vista do Palmeiras. E a gente sabe, né, Musetti, que no futebol brasileiro tudo muda o tempo todo. Já diria Lulu Santos. Mas hoje, o momento, o melhor futebol do Brasil é o do Palmeiras? Ou não, também fica à vontade, porque tem outros aí, tem o Cruzeiro, tem o Flamengo. Uma votação desta segunda-feira que pode mudar rapidamente, acho que sim. O Flamengo ele fez um grande jogo até contra o Estudiantes, teve boas atuações, mas se a gente for analisar rodada a rodada, esses dois últimos jogos, o Palmeiras foi superior ao Flamengo, o Cruzeiro também teve dificuldades contra o Bragantino, que a gente vai falar, é um time que está sendo mais copeiro, né? A princípio, quando as coisas davam errado para o Cruzeiro dava uma desmontada, agora ele entendeu que precisa ganhar como tem que ganhar, de qualquer forma, às vezes mais na imposição. Então, sim, o Palmeiras foi muito bem contra o River, já tinha ido muito bem contra o Inter, e de novo, contra o Fortaleza, com os reservas, depois com alguns titulares, se impôs contra uma goleada muito sólida. Então, assim, dá para responder que sim. Como diria Lulu Santos, isso vai mudar rapidamente, e esse corte talvez envelheça mal, mas é o melhor futebol nesse momento, sim. Pode envelhecer, inclusive daqui a pouco a gente vai falar do Cruzeiro, pode envelhecer antes do programa acabar, mas o PVC é o melhor futebol do Brasil, pelo menos assim, na semana, né? Porque teve o jogo contra o Inter, aí tem o jogo contra o River, poderia ter sido mais elástico até o placar, poderia, mas é uma vitória no Monumental de Núñez, né? Um início de jogo arrasador.
e agora uma goleada diante do Fortaleza. O que encaixou tanto nesses últimos dias no Palmeiras? Do mesmo jeito contra o Fortaleza? Acho que seu mic deu uma paradinha, PVC. A gente vai tentar restabelecer. Voltou, PVC? Voltou. Voltou? Eu acho que quando o Palmeiras... Certo? Vocês estão ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Câmbio. Estamos te ouvindo, PVC. Quando o Palmeiras consegue marcar pressão, e é muito difícil ganhar no Palmeiras. Mas isso também é uma coisa do Flamengo. Daqui a algumas semanas a gente vai ver Flamengo e Palmeiras no Maracanã e a estratégia dos dois pode ser a mesma. O Palmeiras não marcou pressão contra o Fortaleza com o mesmo ímpeto do jogo contra o River e do jogo contra o Internacional. Os dois jogos, os primeiros 20 minutos, 25, foram avassaladores. E o Abel respondeu sobre isso. Sabe uma coisa que eu sinto um certo orgulho nosso, assim, quando a gente fala, tentar não ser cabotino. Se espalhou a informação, a história de que o Palmeiras é mais forte quando marca pressão. Isso foi perguntado para o Abel. E acho que nasceu um pouco aqui. Acho que nasceu um pouco aqui essa noção de que como é mais forte quando o Palmeiras marca pressão. E o Abel respondeu com muita clareza. Tu achas que dá para fazer isso em 90 minutos? E ele próprio respondeu, claro que não. É lógico que não. Então, quando diminui o abafa, o adversário cresce. E não é só que ele cresce. Acho que a entrevista do Abel... A gente tem algum pedaço da entrevista do Abel de sábado? A gente vai ouvir ele falando sobre a utilização dos reservas por questões físicas. Quer ouvir? Podemos ouvir esse trecho aí do Abel falando sobre isso. Vamos chamar o Abel. Chega para a nossa conversa, Abel. E depois também porque, em função daquilo que é o calendário e 2 dias só para preparar este jogo, depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã, é que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Com 2, 3 dias de recuperação, que é o que nós temos. 2, 3 dias de recuperação, que é aquilo que eu tanto me bato. Perguntam aos especialistas qual é a interferência que isto tem no rendimento físico e físico e não só, e cognitivo do atleta. Portanto, teve muito a ver com isso. Se os jogadores estão no Palmeiras é porque são bons, se estão aqui é porque nós confiamos neles, se estão aqui é que têm que estar preparados para jogar, seja 1, seja 3, seja os minutos que for, e como eu te disse no início, este tipo de vitórias são vitórias que eu particularmente como treinador fico contente e feliz por ver reconhecido tudo aquilo que é o nosso trabalho diário, espelhado em jogadores que têm se calhar menos ritmos de jogo e que podiam ter outro tipo de desempenho e chegam lá dentro e mostram que nós estamos aqui para servir algo maior do que o eu, que é o Palmeiras, e isso é algo que me enche de orgulho. Ele falando do calendário, né, PVC? Mas eu acho que ele foi bem quando ele falou da questão... Tem a ver com a privação do sono também. E ele tem toda... É evidente, né? Não precisa perguntar para o especialista. Passa uma noite no avião e vai trabalhar no dia seguinte. Sim. Né? Sem ser... Pra gente já é ruim, né? Imagina para atleta, a gente já fica todo torto, né? Todo inchado. Isso é entender, é evidente. Só acho que tem situações em menor escala na Europa em que também se passa por privação de sono. Se você jogar em Moscou e for voltar para Lisboa, que vai ser uma vez no ano, não vai ser 5 vezes no mês. Mas também vai acontecer. E você vai ter queda de rendimento. O que eu acho que ele foi bem na resposta, quando ele foi perguntado sobre... O Palmeiras parece ser muito mais forte quando ele consegue marcar por pressão. E ele respondeu, e tu acha que é possível fazer isso por 90 minutos? É claro que não é. O Barcelona não marcava. Aliás, o Manchester City fez um jogo absolutamente mourinho, né? É Arsenal e Manchester City no domingo foi um jogo, o Guardiola mais mourinho de todos os tempos. O Guardiola foi completamente retranqueiro, jogando 5-4-1, defendendo. Teve um momento no segundo tempo que o City tinha 18% de posse de bola. Falei, mas quem é o técnico do City? Era o Guardiola. Tinha alguma coisa errada, ou tem uma estratégia. O que significa que nem todo mundo vai jogar todo dia bem, nem todo dia do mesmo jeito.
E o Palmeiras é mais forte quando ele consegue abafar a saída de bola. E contra o Fortaleza, porque eram as reservas ou por opção, porque ele vai guardar essa pressão para quarta-feira, ele não abafou e ele não foi do mesmo jeito. Mas ganhou o jogo 4-1, que era o mais... O jogo de sábado era o jogo que tinha que ganhar. A gente vai para o break e a gente vai falar do Cruzeiro já já e a gente vai comparar os próximos adversários daqui a pouco de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Todo mundo que está aí nessa briga, despontando na briga pelo título brasileiro. Temos mais um minutinho para o break, então dá para ouvir o Mussete. Mussete, Andréas Pereira, foi a melhor contratação dessa janela para o futebol brasileiro? Ó, que a briga é grande, hein? Tem um Jorginho aí, tem outros jogadores também. Mas pelo que vem apresentando, né? Ontem 2 belos gols, aliás, ele entra já aos 29 do segundo tempo, precisa só de 7 minutos para marcar um gol, aos 43 faz outro, e contra o River, que ele tinha sido titular, deu uma assistência e jogou muito, né? Dá para dizer isso ou seu voto é outro, Mussete? Difícil, Lu. Tem Samuel Lino, Saúl... A briga é grande. Dentro desse recorte também, ele foi muito bem contra o River. Ele tem essa capacidade de decidir num lance fortuito, assim. Essa finalização dele é muito importante. É uma cobrança de falta, é o escanteio, é a finalização de fora da área, como ele faz esses 2 gols, mostrando o repertório que ele tem. Então eu vejo muitos torcedores do Palmeiras dizendo, pô, finalmente gastaram certo. Pô, mas o Flaco era um gasto errado, olha o que ele está jogando agora, né? Às vezes precisa de tempo, o Andrés não precisou de tempo algum para esses 10 milhões de euros parecerem pouco. Então, é difícil pensar rápido, mas eu acho que sim, dentro desse recorte do que ele fez rapidamente pelo Palmeiras. Para você, PVC. Não, eu acho que os maiores reforços são os do Flamengo. Acho que o Andrés é um grande reforço, mas os maiores reforços são os do Flamengo. Jorginho está acima, Lino está acima. Lino está acima. Tá. O que eu entendo é que isso pode se transformar no decorrer do jogo. É aquela coisa, né? Todo mundo o tempo todo, enfim. Gente, vamos pro intervalo. De novo. Eu tô fazendo igual eu tô aprendendo com você, PVC. Fazendo paráfrases e usando metáforas de música. Justo.